Uma boa noite para todos vocês. Sejam muito bem-vindas em nossa celebração de culto desta noite. Também saudamos de maneira especial a família, o seu Olívio Adolar Witt, os familiares, enlutados que estão neste culto também. Estaremos lembrando em oração em memória de falecimento também do seu Adolar, que alcançou a idade de 87 anos. E saudamos a todos que estão aqui presentes no culto, as pessoas, as famílias aqui presentes, e também aqueles que estarão assistindo o vídeo deste culto ao longo da próxima semana ou dos próximos dias. E a palavra bíblica escolhida para esse culto, como palavra de saudação em nosso culto de hoje à noite, o último domingo do mês de agosto, a palavra do Salmo 46, onde Deus diz para o seu povo, através do Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus está conosco, Deus é o nosso refúgio. Por isso podemos nos aquietar na presença de Deus. Esse também é o objetivo da celebração de culto, de oração, de louvor a Deus, de ensino da palavra, de intercessão através das orações, mas também nos aquietar lembrando quem é Deus e também quem somos nós. Quem é Deus e quem somos nós. Convido a comunidade aqui reunida em culto para lembrarmos que aqui estamos reunidos não em nosso nome, mas em nome de Deus Pai, Criador, de Jesus, nosso Salvador, e do Espírito Santo de Deus, o Consolador e Santificador de nossa vida cristã. Amém. Convido a comunidade para cantarmos o hino Reunidos Aqui, só para louvar ao Senhor. Nos hinários aí, junto aos assentos, é o hino de número 26. Se alguém não pegou inário na entrada, temos inários lá nas mesinhas lá atrás, junto à parede. Tem inários à disposição também lá atrás. Hino 26. Convido as crianças para virem até a frente, para orarmos pelas crianças e enviá-las para o culto infantil. Crianças vão chegando à frente, para o momento da oração aqui na frente. Isso. Chegando mais gente aqui no corredor, vão chegando. Isso. É com alegria, com gratidão a Deus que acolhemos as crianças também para participarem do culto infantil. E também com alegria também reconhecemos também a dedicação dos pais para trazerem elas para o culto infantil, às vezes dos avós que trazem elas, às vezes uma tia, uma madrinha,
pessoas que se empenham em trazer as crianças. Vamos ter um momento de oração. Obrigado, Jesus, por cada criança que também está na tua casa também nesta noite, para aprender mais da tua palavra, para na reunião das crianças cantar louvores a ti, desenvolver a prática da oração e aprender do teu propósito para a vida delas. Abençoe o crescimento na fé de nossas crianças, Senhor, e abençoe a missão de ensino cristão de nossas professoras. Assim oramos, pedimos a tua presença com as crianças, no culto infantil, com as professoras e conosco também reunidos em culto aqui nesta noite. Nós pedimos a tua presença, Espírito Santo de Deus. Amém. Um bom encontro, crianças. Acompanhem as professoras. Vamos ter um momento dos avisos para a comunidade. Quem compartilha dos avisos hoje vai chegando aqui perto do microfone, que aí os avisos saem também no vídeo da filmagem. Uma boa noite a todos. Em nome do presbitério, sejam todos bem-vindos. Obrigada, Veridiana, pelo louvor. Obrigada, pastor, pela palavra. As ofertas avulsas hoje são local. Quarta-feira, Oásis, 14h30. Quarta-feira, ensaio do coral, às 19h30. Terça-feira, dia 13, reunião do presbitério, às 19 horas. Sábado, dia 7, não haverá ensino confirmatório, pois é feriado. Próximo culto, sábado, dia 7, às 19 horas, com Santa Ceia. Estão todos convidados. Obrigada. Ok. Com os pais do... Sim. Foto de 2 anos atrás, dos confirmandos. Então tivemos a reunião com pais e com os alunos do ensino confirmatório hoje de manhã, planejando o retiro, o acampamento de confirmandos que vai acontecer lá no acampamento Moriá, no último fim de semana de setembro. E virão participar aqui no Moriá os confirmandos de várias paróquias aqui do setor contestado. Pessoal lá de Videira, Fraiburgo, Caçador, Porto União, União da Vitória, curitibanos, canoinhas virão para cá então, para esse retiro dos confirmandos. Então estamos motivando a todos os confirmandos a participarem do retiro, tanto os daqui como também de Itaiópolis, e o pastor Aislan motivando a turma para participar lá da comunidade de Rio Negro. Então seria isso. Então, primeiro sábado, sempre culto com Santa Ceia, dia 7 de setembro, culto com Santa Ceia, e no segundo sábado teremos culto com batizado. Já tem um batizado marcado para o segundo sábado de setembro, dia 14. Seria isso então, os comunicados para a igreja reunida em culto. Queremos ter um momento agora de oração em memória de falecimento. Pediria que os familiares que estão aqui, ou mesmo pessoas amigas da família que estão hoje aqui no culto, também pela amizade, pela ligação com a família, que pudessem ficar de pé, familiares enlutados, também pessoas amigas da família poderiam ficar de pé para o momento da oração em memória de falecimento. Então, como comunidade cristã, aqui reunida em culto nesta noite, nós lembramos da trajetória de vida do seu Olívio Adolar Witt, que alcançou a idade de 87 anos e 4 meses. Olívio Adolar Witt, nascido no dia 20 de abril do ano de 1937, filho de Valdemiro e Maria Aque, certo? Aque. Trabalhou durante a trajetória da sua vida como motorista, veio a casar-se com Ivone Brambila Witt. E o casal foi abençoado com 2 filhos. Veio a falecer no sábado, na sexta-feira passada, o sepultamento foi no sábado, à tarde, e o sepultamento foi atendido com assistência espiritual, com a presença do pastor Aislan, pastor da comunidade de Rio Negro. Também deixa como familiares enlutados, como seus familiares enlutados, deixa 2 filhos, 2 noras, 1 irmão, 1 cunhado, 1 neto, 1 neta, sobrinhos, sobrinhas e demais pessoas da família e da amizade
a família do seu Olívio. Nós queremos, em oração, agradecer a Deus pela trajetória de vida que Deus concedeu a ele ao longo de 87 anos de vida, e também pedir o consolo do Espírito Santo de Deus para os familiares enlutados. Convido a comunidade para todos ficarmos de pé durante esse momento de oração. Também lembramos que o seu Olívio foi integrante do nosso presbitério aqui da comunidade, lá nos idos dos anos 80, inícios dos anos 80, foi participante ativo também na liderança do presbitério da nossa comunidade, pelo qual também somos gratos. Deus e Pai, nós queremos mesmo, acompanhando esta família em momento de oração, de falecimento, mesmo a tristeza, o luto, a despedida na última semana do seu Olívio Adolar Vita, nós queremos te agradecer, ó Deus, por todas as bênçãos que tu concedeu a ele na trajetória de vida dele, a trajetória longa de 87 anos, ao lado da sua família e das pessoas amigas. Te louvamos, te agradecemos por tudo de bom, de bem que ele semeou junto à sua família e às pessoas da sua amizade ao longo da sua trajetória de vida, também nesta igreja. E queremos pedir, ó Deus, que tu, em tua misericórdia e graça, acolha esse irmão falecido em tua presença, Senhor. Que tu também, Espírito Santo de Deus, esteja consolando a todos os familiares e pessoas amigas enlutados, com aquele consolo que só tu nos pode dar, Senhor. E assim pedimos a tua presença, o teu consolo, o teu agir, Espírito Santo de Deus, renovando a fé e a esperança também de todos os familiares entristecidos. Assim oramos, pedimos e agradecemos pela vida e pela missão de vida do seu Olívio Adolar Vita. Amém. A comunidade pode assentar-se. Nós vamos mudar a sequência do hino, primeiro cantarmos um hino de consolo, tendo em vista também as pessoas enlutadas. Quão bondoso amigo é Cristo, hino número 590. Hino 590 nos lembra que esse amigo Jesus Cristo quer nos acompanhar na hora da alegria e na hora da dor, na hora de celebrar a vida e também na hora do luto, da tristeza. 590. Queria trazer essa palavra do bom amigo Jesus Cristo para vocês como família,
quão bondoso amigo é Cristo, que nos acompanha na hora da alegria e na hora do pesar. E deixo essa palavra de maneira especial também para você, Edilson, para você, Romilton, como filhos, que Deus os console e os acompanhe como bom amigo, agora e sempre, toda a família de vocês. Que assim seja. Amém. Nós queremos cantar um hino que na verdade é um hino de confissão de pecados, no nosso cenário aqui, hino de número 41, que diz: conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me tua paz ao coração. Então, desse cenário, o hino 41, como nossa confissão de pecados. Cooperando com as leituras bíblicas, podem ir chegando à frente por um momento das duas leituras bíblicas, uma do Antigo Testamento e uma do Evangelho. Quem puder ficar de pé, convido para estarmos de pé durante a leitura da Palavra do Senhor. A primeira leitura do Antigo Testamento encontramos no livro de Sabedoria, Eclesiastes, no capítulo 3. Eclesiastes, no capítulo 3, que relata que tudo tem o seu tempo ao longo da nossa trajetória de vida, tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 e seguintes. Para quem quiser acompanhar, nas Bíblias dos bancos é na página 743. Faça ler. Tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar,
tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. O ser humano não conhece o seu tempo determinado. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Sei também que poder comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com todo o trabalho é dom de Deus. Sei que tudo o que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado, e que Deus faz isto para que as pessoas o temam. Até aqui. Ok, obrigado. A segunda leitura encontramos no Evangelho Mateus, capítulo 13, versículo 16 e seguintes. Mateus 13, versículo 16 e seguintes. Página 1069. Eu passo a luz. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. A explicação da parábola. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, 60 e a 30 por um. Até aqui. Obrigado. Bem-aventurado todo aquele e toda aquela que acolhe a semente da palavra de Deus em seu coração, em sua mente, e permite que esta boa semente da palavra de Deus dê muitos frutos. Amém. A comunidade pode assentar-se, nos preparando para o momento do ensino da palavra. Convido a comunidade para cantarmos o hino 165. É um hino na forma de oração. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Faz-me entender, faz-me compreender a tua palavra, Senhor. 165. Vamos cantar esta oração, pedindo que Deus prepare nosso coração para colher a semente da palavra.
Quem quiser acompanhar na Bíblia, o texto bíblico principal da nossa reflexão, da mensagem deste culto, encontramos neste livro de sabedoria, Eclesiastes, no capítulo 3. Eclesiastes, no capítulo 3, que nos ensina que tudo tem o seu tempo determinado debaixo dos céus. E pensando na situação da família de vocês, na trajetória do seu Olívio Adolar, não teve o tempo determinado para cada fase da vida? Ele não viveu a fase da infância, lá com seus pais? Não viveu a sua fase de adolescente, de jovem, perto da sua família, perto dos seus amigos? Não viveu a vida do casamento, do matrimônio, da família? Não viveu a missão de ser pai? A missão profissional de trabalhador? A missão de amigo? E lá adiante o tempo vai avançando, lá vem a época da aposentadoria, né? Diz que muitos brasileiros sonham com a aposentadoria, e quando ela chega, eles já não sonham mais, né? Alguns começam a ter pesadelos quando chega a aposentadoria. Mas a realidade é esta: cada etapa da vida é necessária, e cada etapa da vida tem oportunidades e limitações. A criança tem oportunidade e limitações. A pessoa de 80 99 anos tem oportunidades, mas também tem muitas limitações. E assim é a nossa vida, assim é a nossa vida, a vida das pessoas que nós amamos. Se Deus quiser e permitir, meu pai deverá completar 89 anos agora, dia 15 de setembro. 89 anos, dia 15 de setembro. Quase 90. Minha mãe faleceu com 80 anos. Já está viúvo 9 anos. E assim é a vida também das pessoas que você ama, dos seus familiares, dos nossos amigos, dos que foram nossos colegas de trabalho, dos nossos irmãos e irmãs na fé. Assim é a vida. E como diz aqui o pensador, né, o Salomão em Eclesiastes, tudo tem o seu tempo determinado debaixo dos céus. E há tempo para todo propósito. Há tempo para todo propósito. Certa vez um pai queria ensinar os seus filhos. O pai tinha 4 filhos. 4 rapazes, 4 filhos. E ele queria ensinar para eles de maneira muito prática que a vida tem diferentes estações. E aí o que ele orientou eles? Da seguinte forma: ele queria que seus filhos aprendessem a observar e a julgar como a vida tem diferentes estações. Aí ele disse para o primeiro filho, ele mandou que ele fosse, no período do inverno, fosse até um bosque e observasse tal árvore. Como está aquela árvore lá no meio do bosque? E o primeiro foi, era época de inverno. O segundo esperou alguns meses e o pai o enviou na época da primavera. Mais alguns meses, mais 3 meses, enviou o terceiro na época do verão. E o 4º filho ele enviou na época do outono. Cada um partiu numa época diferente. E o pai, depois que eles foram, e depois que voltou o último, trazendo as suas observações sobre como é que era aquela árvore especial, lá no meio daquele bosque. O primeiro filho disse: pai, a árvore era feia, torta e retorcida. A árvore era feia, torta e retorcida, porque ele a visitou no inverno. O segundo filho disse: não, a árvore não é assim não. A árvore é recoberta de botões verdes e cheia de promessas futuras. Já o terceiro discordou dos dois, porque ele foi noutra estação e disse que aquela árvore estava coberta de flores e tinha um cheiro tão doce e tão atrativo, sendo uma árvore bonita, uma árvore florida, uma árvore muito graciosa. Já o último discordou de todos os 3. Disse: não, vocês estão enganados. Aquela árvore está carregada de frutos. Portanto, a árvore está carregada, chega a estar arqueada, cheia de frutas, cheia de vida. E assim cada um deles observou uma estação diferente, e da mesma árvore
do mesmo lugar, da mesma árvore, cada um teve uma percepção de acordo com aquela estação, com aquele momento da vida da árvore. E como é a estação da vida das pessoas, a vida do ser humano? Quais são as estações que marcam a nossa vida? Se alguém nos visitar no verão da nossa vida, ou na primavera da nossa vida, vai enxergar flores ou frutos, beleza, bons frutos. Mas se visitar no outono ou no inverno, o que vai observar? Galhos secos, talvez, tristeza, desânimo, angústia. Portanto, a etapa de vida de cada um de nós tem diferentes momentos, diferentes estações. E assim como Deus, o Criador, permite que ao longo de um ano a humanidade inteira experimente as 4 estações, assim também são as estações da vida. E por isso Eclesiastes, no capítulo 3, fala das estações da vida. E quem descreve é o sábio, o rei Salomão, que escreveu muitos livros, muitos pensamentos, muitos salmos, muitos poemas. E percebam vocês que está carregado de sabedoria. Esse capítulo aqui de Eclesiastes, capítulo 3, está carregado de sabedoria sobre as estações da vida de um ser humano, de uma pessoa. Aqui estão as estações da tua vida também. Não sei o que você pensou quando estava ouvindo a leitura, do livro de Eclesiastes, no capítulo 3, quando diz ali: há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de trabalhar e tempo de descansar. Há tempo de sorrir e tempo de chorar. Há tempo de costurar e tempo de rasgar o que se costurou. Há tempo de abraçar certas pessoas e há tempo de afastar-se de abraçar. E assim vai relatando os tempos, tempo para isso, tempo para aquilo, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra, tempo de paz. Os tempos relatados aqui são os tempos da tua vida, são os tempos da minha vida. São as estações pelas quais nós passamos ao longo da nossa jornada de vida. Mas, independente das estações humanas, como é que se diz, do cronômetro da vida humana, o conceito de tempo na Bíblia não é só do cronômetro. O que é o tempo do cronômetro? É o tempo do relógio. Segundos, minutos, horas, semanas, meses, décadas, um centenário, um milênio, 1000 anos, 100 anos. Então, o tempo medido pelos seres humanos, normalmente é o tempo cronológico, cronos, o tempo cronometrado. Mas o conceito de Deus sobre o tempo vai muito além daquilo que nós podemos medir no nosso relógio, ou na nossa contagem de anos de vida. Aqui temos pessoas que têm 80 anos de idade ou não? Tem alguém com 80 anos de idade aqui ou não? Temos, né? Dona Hilda. Dona Hilda está nos visitando lá de Itaiópolis. Que idade a senhora tem, Dona Hilda? 85. Então é a pessoa mais idosa aqui conosco aqui hoje aqui. Pois bem, ao longo de 17 anos de pastorado nesta paróquia, eu já atendi sepultamento de gente de 96 anos. E uns quantos com 90 anos. Umas quantas com 90 anos. Principalmente lá em Rio Negro, as de mais de 90. Mas também aqui, também lá em Itaiópolis, nas 3 igrejas. E a gente percebe que às vezes as pessoas não têm noção de que o tempo de vida é finito. Muitas pessoas vivem como se o tempo de vida não tivesse mais fim. E que esse mundo viesse a proporcionar tudo aquilo que nós precisamos para preencher o nosso coração com sentido de vida. Não é. E a Bíblia mesmo diz no outro salmo: a vida poderá chegar aos 70 anos, ou em havendo saúde e vigor, poderá ultrapassar a 80 anos. Lá adiante, o que passa disso é canseira, enfado, 37 comprimidos por dia, e assim vai. Percebam vocês que os tempos definidos aqui são
de categorias diferentes. Aqui tem o tempo do trabalho e o tempo do descanso. Te diria hoje, modernamente, né? O tempo do trabalho e o tempo da aposentadoria. Mas também tem outros conceitos de tempo. O tempo do nascer e o tempo do morrer. O tempo de matar e o tempo de curar. O tempo da guerra e o tempo da paz. O tempo de construir, edificar. O tempo de derrubar as paredes, reformar. Tempo de chorar, tempo de sorrir. Tempo de saltar de alegria e tempo de luto, de tristeza, de lágrimas. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Percebam vocês, quando chega o outono na vida de uma árvore, o que acontece com a árvore quando chega o outono? Alguém poderia descrever assim? O que acontece com a árvore quando chega o outono? Ela vai perdendo o quê? Vai perdendo as folhas, o que mais que ela vai perdendo? O que acontece com os galhos? Vão secando, até vão quebrando. A árvore vai ficando seca. Durante esse período ela vai perdendo partes de si mesma. E ao longo da jornada de vida, conforme a idade avança para 80, 90, 95, 99, 101, 117. Esse dia mostraram uma reportagem com uma senhora de 117 anos. Dizem eles que é a mais idosa do mundo. Mas pode que tenha alguém com 120, como já se identificou em outros momentos. O tempo do outono é um tempo também de vida no qual nós vamos perdendo algumas coisas. Mas quem sabe vamos ganhando outras. Ou quem sabe vamos discernindo o que se pode perder e o que não se deveria perder. O que é mais precioso de reter. Família, amigos, Deus, fé, Jesus Cristo. Então estão entre as coisas mais preciosas que nós guardamos na vida, na época do outono da nossa vida. Como estará a nossa árvore? Seca, solitária, sozinha, abandonada, ou estará rodeada de pessoas que se importam conosco? Por isso a palavra do Eclesiastes avança na segunda parte, fala do tempo de Deus. E aqui diz, no tempo de Deus, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, sem que o ser humano possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o ser humano do que alegrar-se e levar uma vida feliz, uma vida satisfatória. Também sei que é dom de Deus a pessoa poder comer, beber, desfrutar do fruto do seu trabalho. E lá termina esse texto dizendo: o que é já foi, o que há de ser também já foi, mas Deus fará renovar-se todas as coisas. Deus fará renovar-se todas as coisas. E é justamente nesse tempo de Deus, que é diferente do tempo das ansiedades humanas, que nós temos que compreender a presença de Deus no nosso tempo e compreender às vezes a demora de Deus no nosso tempo. As pessoas vivem sempre com pressa, principalmente em nossa geração, é pressa para tudo. Você lembra como era 50 anos atrás, para fazer uma comida no fogão a lenha? Como é que era? Tinha que ir lá, buscar a lenha, picar a lenha, montar os gravetos, aí começa o foguinho fraquinho nos gravetinhos, depois vai aumentando para um pedaço de lenha maiorzinho, um médio, até chegar aquela tora lá que vai sustentar o fogo. Hoje, como é que as pessoas esquentam a comida? Plim! 30 segundos, 60 segundos, 90 segundos, e as pessoas ficam impacientes. Elas põem a comida num prato lá dentro do micro-ondas e ficam impacientes. Não é assim? Como é que era para telefonar 40, 50 anos atrás? Nós tínhamos que ir lá na telefônica do governo do estado. Eu morava no Rio Grande do Sul,
CRT, Companhia Rio Grandense de Telefonia. Aí tinha que ir lá falar com a moça, pagar uma ficha lá, e ela marcar qual cabine que a gente iria telefonar, cabine 1, 2, 3, 4, aí esperava liberar uma linha, aí lá pelas tantas liberava a linha, e a gente começava a telefonar. Às vezes ainda dava o azar de que a pessoa para a qual nós estávamos ligando, ela não estava em casa, não vai atender, começa tudo de novo, outro horário, outro dia, outro momento. Gente, que paciência tinha que ter naquela época para conseguir telefonar para alguém. E hoje em dia, com o celular na mão, a gente liga para onde quiser, a hora que quiser, dia, noite, de tarde, antes do almoço, depois do almoço. Liga até para outros países, outras nações, e eles atendem do lado de lá. É uma ligação imediata. E se a pessoa demorar meia hora para responder a nossa ligação, o nosso recado, nós já estamos estressados. Não é assim? O tempo. Como a noção do tempo mudou nessas últimas décadas e como nós nos tornamos como sociedade, humanidade, pessoas apressadas, pessoas ansiosas, pessoas que não dormem mais direito, pessoas que têm que estar sempre antenadas, ligadas, conectadas. A palavra moderna é esteja conectado. Essa semana ouvi da angústia de uma avó, dizendo, pois o meu netinho, né, não desgruda do celular. Não desgruda do celular. Horas e horas durante o dia pendurado no celular, e às vezes vai até tarde da noite. No outro dia vai para a escola, e aí como é que está a mente para se concentrar nos conteúdos da escola no dia seguinte? Depois está com a mente exausta, de tantas horas conectado no TikTok, consumindo às vezes um monte de babaquice, ao invés, né, de focar a sua mente naquilo que de fato é aprendizado. Como é que foi no tempo dos antigos ter que esperar em Deus a resposta de Deus? Será que foi fácil? Não foi fácil, foi pedreira. Vou dar alguns exemplos de pessoas que tiveram que esperar muito por uma resposta de Deus. Noé aguardou o tempo de Deus durante décadas, construindo aquela arca até que começasse o dilúvio, a chuva intensa que viria a provocar o dilúvio na face da terra. Décadas construindo um barco gigante, uma nave gigante, aguardando a chegada do dilúvio. E o Abraão, como é que foi o Abraão? Deus prometeu a Abraão, de ti vai surgir uma grande nação. O Abraão já estava idoso, estava velhinho, estava aposentado há 25 anos, e não vinha o filho, e não vinha o descendente. Abraão esperou muitos anos para o cumprimento da promessa de chegar o filho Isaque, através do qual viria toda a descendência do povo de Israel. Abraão, Isaque e Jacó, o pai das 12 tribos de Israel. E o Moisés, como é que foi? O Moisés foi para o deserto e lá viveu durante 40 anos no deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro, da criação. E só depois de 40 anos de tempo de deserto, Deus chamou Moisés para ser o grande libertador do povo da escravidão do Egito. 40 anos de preparação para a grande missão que Deus confiou a ele, para ser líder libertador do povo escravo no Egito. O rei Davi passou anos fugindo de ameaças de morte do rei Saul, que era um rei idólatra e queria matar o Davi, porque o Davi seria escolhido por Deus para ser o próximo rei de Israel. Anos fugindo, tendo chance de matar o Saul. Não matou Saul porque tinha a percepção de que Deus abençoava a autoridade do rei, dependente do tipo de rei. E lá pelas tantas vem a história do Jó. O Jó é um modelo de sofrimento no Antigo Testamento. O Jó morreu a esposa, morreram os filhos. O Jó perdeu todos os seus bens, e era um homem rico, perdeu todos os seus bens. O Jó perdeu a sua saúde. O Jó
perdeu tudo que ele tinha na vida. Ele só não perdeu uma coisa: ele não perdeu a sua fé e confiança em Deus. E no final da história do Jó, ele pronuncia como testemunho esta frase: eu sei que o meu Redentor vive. E Deus restaurou a vida de Jó, restaurou a família de Jó, restaurou os bens de Jó, restaurou a saúde de Jó. Esse homem foi colocado à prova, como poucas pessoas foram colocadas à prova ao longo da história do povo de Deus. E o profeta Elias, corajoso profeta Elias, enfrentou tempos de seca, tempo de escassez, perseguição, antes de Deus mandar chuva dos céus e Deus consumir os falsos profetas de Baal. Profeta fiel a Deus, que sofreu durante anos perseguição e ameaça de morte. E o primo de Jesus, o João Batista, que veio para anunciar a chegada do Salvador, do Messias. O João Batista, homem humilde, vivia mais no deserto do que na cidade. A roupa dele era um couro de camelo, e a comida dele era mel e frutos silvestres. Se alguém quiser emagrecer, está aí a receita. João Batista viveu com mel e frutas silvestres. E corajoso denunciou os abusos, a injustiça praticada pelo rei, o rei Herodes, e lá pelas tantas o rei mandou matar o João Batista, trazer a cabeça de João Batista numa bandeja para a princesinha idólatra lá que pediu a cabeça do João Batista. Homem íntegro, homem fiel a Deus, preparou a chegada de Jesus. E o tempo vai passando, e lá pelas tantas, a Marta, a Maria e o Lázaro passam por um grande sofrimento. O Lázaro estava muito doente, à beira da morte. Eles pedem para pessoas avisarem Jesus, para Jesus vir a tempo de curar o Lázaro. Mas Jesus está a caminho e atende uma pessoa, e atende duas, e atende três, e atende quatro, a caminho voltando para chegar lá na casa do Lázaro, das irmãs Marta, Maria e Lázaro. E quando ele chega lá, já era o velório do Lázaro. Deus atrasou, Jesus atrasou, e em chegando lá, Jesus ressuscita o Lázaro e ordena que o Lázaro saia do túmulo, aquela caverna de túmulo, e o Lázaro sai andando, ressurreto. Um dos maiores milagres promovidos por Jesus foi o milagre da ressurreição de Lázaro. E só aconteceu porque ele se atrasou. Se não se tivesse atrasado, não teria milagre da ressurreição, teria milagre de cura e não de ressurreição. E assim nós vamos avançando na história desses personagens bíblicos, e mesmo os discípulos de Jesus, assustados, amedrontados. Jesus foi crucificado, Jesus morreu, Jesus foi sepultado. Será que acabou tudo? Será que o tempo da missão de Jesus acabou? E no domingo de Páscoa, Jesus ressuscita, aparece aos discípulos, aparece às mulheres, aparece aos discípulos e discípulos, aparece para mais de 500 pessoas durante aquelas semanas, das aparições do ressurreto, em 12 locais diferentes. Deus ressuscitou o seu Filho Jesus, ou será que Deus atrasou? Então, o testemunho de Abraão, o testemunho de José, que foi escravo no Egito, escravo do faraó, e depois veio a tornar-se o governador do Egito, o principal homem de confiança do faraó do Egito. José também esperou muitos anos, sofrendo humilhação, sendo tratado como escravo, sendo aprisionado injustamente a partir de mentiras, e Deus o tornou o governador do Egito, aquele governador que salvaria o povo de Israel da fome, devido aos 7 anos de seca, 7 anos de abundância e depois 7 anos de seca. Então, gente, aquilo que eu relato para vocês são histórias de pessoas que caminharam com Deus, que tiveram fé e confiança em Deus, mesmo quando demorava o agir de Deus, mesmo quando o tempo de Deus não era o tempo do relógio destas pessoas, não era o tempo Cronos, era o tempo Kairos, que é outra palavra que fala do tempo no grego, que é o tempo de Deus. A gente tem ouvido ao longo de 41 anos de pastorado, acompanhado tantas famílias angustiadas,
Já ouvimos mães que choraram na presença da gente, porque o filho está envolvido com drogas. Já escutamos o compartilhar de mulheres frustradas, deprimidas, angustiadas, porque o marido a traiu, a trocou por outra. Já ouvimos também desabafo de pessoas que desabafam, que agora estão com 80, 85, 90 anos de idade, e os filhos pouco se importam de visitá-lo lá no lar dos idosos, nos chamam de asilo, lar dos idosos. E assim as pessoas se sentem injustiçadas no seu ambiente de trabalho, tantos anos trabalhando, e a pessoa é demitida pelo WhatsApp, ou pelo telefone. Décadas trabalhando naquela empresa, e parece que a demissão é como se jogasse um papel no lixo. Já ouvi esse tipo de desabafo também. Então, o tempo de Deus é um tempo no qual Deus quer restaurar a nossa mente, o nosso coração, quer curar as nossas emoções feridas e compreender que nós vamos nos tornando pessoas melhores na medida em que nós aprendemos a conviver com as limitações e com as contradições das demais pessoas ao nosso redor. Você conhece uma pessoa perfeita? Alguém aqui conhece uma pessoa perfeita? Não? Eu só conheço um. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ninguém mais. E na vida das famílias, quantas vezes há rompimento dentro das próprias famílias, porque as pessoas não compreendem que ninguém da família é perfeito. Todos têm os seus dons e suas limitações. Todos têm o lado sombra da sua personalidade, não só o lado luz da sua personalidade. Um grande pensador, filósofo judeu chamado Martin Buber, escreveu o livro Eu e Tu. Eu e Tu. E o que ele aborda como alguém que é um pensador inspirado a antropologia hebraica, judaica, é que todo relacionamento é construído entre duas pessoas, na qual predomina o respeito e a misericórdia para com os dons e as limitações da outra pessoa. E nós só crescemos como pessoas na medida em que nós aprendemos a nos relacionar não apenas com aqueles que concordam conosco, mas também com aqueles que nos exortam ou discordam de nós. Assim é o crescimento na vida de um casal. Um grande escritor, um livro de casais, Yorkville, descreve no livro Crescer Juntos, o casal, crescer juntos, a arte do crescimento conjunto, diz ele. Para um casal crescer junto, não pode um abafar a personalidade do outro, não pode um suprimir a personalidade do outro. É necessário que os dois cresçam juntos, cada um com as suas características, com a sua personalidade, com os seus dons, mas também tratar com generosidade as limitações do marido e da esposa. Tenho certeza que aqueles casais que têm 40, 50, 60 anos de casados, não é por acaso, é porque eles desenvolveram uma inteligência emocional no crescer juntos e no também saber trabalhar e conviver com as limitações de um e do outro. Lógico que tem situações opressoras, onde às vezes o melhor é o divórcio do que viver uma situação de opressão. Também já ouvi, já aconselhei pessoas em situações semelhantes de opressão, mas onde o casal está empenhado em construir um matrimônio, uma família unida debaixo da bênção de Deus, orientada pelo amor cristão, ali então vão superando as grandes dificuldades que enfrentam na vida. E por último eu queria voltar àquela palavra que foi colocada bem na abertura do culto. Alguém lembra que foi a palavra da abertura do culto ou não? Às vezes quando eu faço esse testezinho aí para ver quem tem boa memória. Alguém lembra qual foi o versículo de saudação bíblica do início do culto? Ninguém lembra? Salmo 46 diz: aquietai-vos e sabei o quê? Sabei quem é Deus. Deus diz para o seu povo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O ser humano não consegue ter paz
enquanto ele não reconhece quem é Deus, enquanto ele se acha Deus. O pecado número 1 do Adão e da Eva não tem nada a ver com maçã, não tem nada a ver com sexualidade. O pecado número 1 do Adão e da Eva foi quando a serpente disse: vocês vão experimentar o tal do fruto lá do meio do jardim, da árvore da ciência, e vocês se tornarão como deuses. Essa é a tentação maior do Adão e da Eva, eles quererem ser o seu próprio Deus. E nós vivemos numa sociedade onde a maioria das pessoas quer ser o seu próprio Deus. Chama-se isso idolatria. E cada vez mais se incentiva a cada um ser o seu próprio Deus. A palavra de Deus não interessa, os mandamentos de Deus não interessam, os princípios de ética cristã não interessam. Cada um é o seu próprio Deus, cada um inventa a sua ideologia, a sua norma de vida, o seu estilo de vida, e ninguém tem nada a ver com isso. Para aquietar-se na presença de Deus e reconhecer que Deus, é preciso silenciar na presença de Deus. Não sei se alguém aqui de vocês domina o idioma alemão. Eu não domino, né? Só sei dizer nein e ja. De vez em quando wie geht's, de vez em quando auf Wiedersehen. Nada muito mais do que isso. Nós pesquisando o tema do silêncio, a silenciar-se diante de Deus, aquietar-se diante de Deus. Tem um pensador alemão que diz o seguinte: a palavra silêncio no alemão é a expressão Stille com 2 L, e vem de stellen, que significa parar algo, estar parado. Eu fico parado, stellen, stille. Também dizemos que a mamãe acalma o seu bebê para a amamentação. Então a mamãe acalma, aquieta o seu bebê para o momento da amamentação. Quando nós silenciamos na presença de Deus, nós somos nutridos, alimentados, tal qual o bebê. Porque é isso que diz a palavra de Deus. Em Isaías, no capítulo 66, versículo 13 e 14, é trazida essa imagem da mãe que põe no seu colo o bebê para o alimentar, para nutrir este bebê. Isaías 66, 13 e 14. Assim diz o Senhor: como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Vós o vereis, e o vosso coração se alegrará, e os vossos ossos ganharão força. Como a mãe a quem o seu bebê consola, protege, cuida, alimenta, assim Deus também nos quer consolar no colo de Deus. Stille, silenciar, aquietar-se. Por isso é tão importante que nós tenhamos a consciência de que nós nos aquietamos na presença de Deus nos momentos de oração. Está comprovado cientificamente, em pesquisas desenvolvidas na Europa, Estados Unidos e outros países do mundo, que a pessoa que se dedica à oração, ela tem mais saúde emocional, saúde espiritual e mais saúde física. Quem não se dedica à oração não tem esse remédio de Deus, que se chama a oração, a comunhão com Deus. Está comprovado em várias estatísticas que a pessoa que dedica tempo para a meditação a cada dia, que silencia, que medita a palavra de Deus, que tem um momento de reflexão, de meditação, essa pessoa tem mais equilíbrio emocional, mais saúde emocional, vence com mais capacidade até mesmo as doenças físicas. Isso é comprovado cientificamente. A pessoa que tem pessoas orando por ela é mais capacitada para ser curada também. Isso é pesquisa científica, não é conversa de pastor ou de padre. É assim, meu amigo, minha amiga, eu quero te dar um conselho. Um conselho não que eu estou dando, que a Bíblia dá, a palavra de Deus dá. Silencia em algum momento do dia para abastecer a tua alma. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se você não se aquieta,
e não sabe quem é Deus, então você vive uma vida neurótica, uma vida angustiada, uma vida agitada, uma vida sem saúde emocional e espiritual. A oração nos aquieta, o meditar na palavra de Deus nos aquieta, os hinos espirituais nos aquietam, a amizade nos aquieta, a comunhão fortalece a nossa saúde, a amizade fortalece a nossa saúde. Pesquisas no mundo inteiro afirmam que o aquietar-se para dedicar momentos de convívio com pessoas amigas, com pessoas da amizade, de oração e meditação na palavra, restaura a nossa alma, porque ali nós reconhecemos quem é Deus, e Deus age com o seu Espírito Santo para nos restaurar, como diz em Eclesiastes. Deus vai renovar todas as coisas. Que Deus renove a nossa alma, a nossa mente, que Deus restaure do nosso cansaço físico, espiritual, emocional, e que nós façamos uso dos bons remédios de Deus, a oração, a palavra de Deus, a meditação, a Santa Ceia, também um remédio de Deus, para nosso consolo, para o perdão e para a nossa consolação. Que Deus abençoe a tua vida, a minha vida, a nossa vida, para que nós dediquemos tempo para aquietar-se e ingerir dos remédios de Deus. Amém. Oremos. Deus e Pai, nos conceda a humildade de reconhecer que nós precisamos nos aquietar em algum momento do nosso dia, para que não venhamos a viver uma vida agitada, uma vida aloprada, uma vida sem saúde emocional e às vezes até mental. Pedimos, Espírito Santo de Deus, que Tu nos dê discernimento, sabedoria, para que venhamos a nos aquietar na Tua presença, na oração, na palavra, na meditação, e assim recarregar as nossas baterias para enfrentar os desafios que a vida nos apresenta. Renova a Tua bênção, a Tua presença, Senhor, em nossa vida, em nossa saúde, em nossas famílias, em nossos relacionamentos com pessoas amigas, com colegas de trabalho. Que tenhamos mais misericórdia no relacionamento com as pessoas e menos juízo com relação à maneira como avaliamos as pessoas. Assim pedimos o Teu perdão, Senhor Jesus, das muitas vezes em que nos tornamos juízes dos outros, que Tu nos conceda a graça de nos restaurar na fé, na vida espiritual, na Tua presença, no Kairós, no Teu tempo, no momento contigo, Senhor Jesus. Assim pedimos, oramos e agradecemos em Teu nome, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Amém. Convido a comunidade para cantarmos o próximo hino do nosso culto. Queremos falar da esperança maior, que é a esperança da ressurreição em Cristo, a esperança do reino de Deus. E esse hino não foi escolhido por acaso, que todas as nossas esperanças humanas, a maioria delas vão acabar lá no cemitério, encerra naquele dia do cemitério. Mas a esperança da nova vida com Cristo e do reino de Deus vai além do cemitério. Por isso nós precisamos lembrar, porque Cristo vive, nós podemos crer no amanhã que Deus nos trará. E no 436, 436.
De encerramento do nosso culto, um momento de oferta, de trazer diante do altar a nossa oferta, de gratidão a Deus e de compromisso com a missão da igreja. Convido para cantarmos um hino de confiança em Deus. Nós temos as cestinhas aqui na frente e também aqui no altar. As pessoas têm liberdade também, quem quiser trazer aqui no altar a sua oferta de gratidão a Deus. Hino 641, os que confiam no Senhor. É um pedacinho de um salmo, hino 641, lembrando a importância de confiarmos em Deus em todas as situações da vida. 641. Ficar de pé para a oração do Pai Nosso e uma oração também de intercessão. Oremos juntos a oração que o próprio Jesus ensinou para os filhos e filhas de Deus, por intermédio da fé em Jesus Cristo como Salvador e Senhor, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos das nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua saúde, a tua família, que Deus abençoe o teu trabalho, o teu descanso, que Deus abençoe o teu testemunho cristão no dia a dia. Que tenhamos uma noite restauradora e um dia de amanhã começando a nova semana conduzida, protegida e abençoada por Deus. Amém. Uma boa noite para todos. Não saiamos do culto sem dar uma boa noite, um abençoado fim de semana para pelo menos 3, 4 pessoas antes de sairmos do culto.